Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos aqui, como prometido, pastor Newton Fioravante. Estamos aqui falando um pouquinho da vida missionária do pastor Newton e agora ele com a responsabilidade de abrir igrejas, ali nos países ali da África. Então, pastor Newton, a paz do Senhor, sinta-se à vontade agora para falar, da sua experiência ali como um pastor abrindo igreja no exterior ali nos países da África. Paz do Senhor, pastor Newton. Paz do Senhor Jesus, irmão Marildo. Paz do Senhor Jesus, nossos irmãos internautas. Aqui seguimos, nesse testemunho da obra missionária, contando nessa conversa assim, do que as nossas experiências na obra de missões. Eu dizia para os irmãos aí que nós saímos ali de Burkina, com a missão de abrir igreja em Benin. Benin, capital mundial do voodoo, é um lugar que realmente assusta, viu? Lá. Assusta a pessoa que chega num país assim, acostumado com o Brasil, com a normalidade da vida. A gente chega nesses lugares, a gente vê um extremo, então a gente toma até aquele baque, Mas a missão segue. Depois a gente trabalhar ali em Burkina, da assistência. Nós fazíamos culto ali em Burkina, irmão, de avivamentos na sexta-feira. Na sexta-feira. Apesar que libertação todo dia tem, Todo dia tem libertação. A gente fazia culto ali de Pentecostes, sexta-feira, a igreja ficava cheia. A igreja lotava ali de anciões, lotava ali com jovens, e até aquelas muçulmanas, esposas de muçulmanos, muçulmanos assim, porque convive numa familiar. Exato. Então ela tem aquele segmento forçado, mas tem que ser muçulmano. Então até elas lá, escondidinhas, faziam os cultos de Pentecostes às sextas-feiras. Então isso me alegrava muito, isso aí dava força para nós. E eu arrumei muita força espiritualmente ali com Deus. Deus nos deu aquela força para a gente sair para outros países. Então aí o desafio, A gente não quer sair de Burkina, não sei porquê, mas a gente seguindo a missão para Benin. A missão era abrir igreja. Dinheiro, pouco dinheiro. Qual é a opção? A opção é ônibus. E o ônibus, 23, 26 horas de viagem, é num ônibus que vem da China, É um ônibus que é doado, praticamente um preço muito econômico para os africanos terem acesso a um ônibus, bancos estreitos, não inclina, é um desafio. Então a gente pagando ali seus $40 para sair de um país para outro. Mas aí não é só isso, uma viagem. Pegar um ônibus e viajar tem um desafio, porque é passar por uma parte deserta, porque se você olhar no mapa, aquela região ali da África do Oeste, ela pega ali Burkina, já é um deserto, já pega o reflexo do deserto Saara. Então o ônibus viaja aí numa temperatura aí de 48, 47 graus de temperatura dentro do deserto. Desertos, pedras, terras e selvas. Esta é o terreno do ônibus. Então somente eu ali de estrangeiro, E até assim para eles é uma surpresa, O que esse estrangeiro faz aí? E até porque antes de sair de Burkina, os irmãos falaram: pastor, mas tem certeza que você vai mesmo? Não vou. Eu sempre fui desafiador, viu? Eu sempre fui corajoso. Mas se eu tenho certeza que você vai para Benin, e começaram a me contar a história de Benin, lá tem os demônios de Zangabeto. Depois a gente conta a história do Zangabeto para vocês. O negócio lá é feio, você não pode ir sozinho, é perigoso. Mas o teimoso para as coisas de Deus, eu acho que uma coisa a gente pode ficar tranquilo, para levar o evangelho. Então, pegando aquele ônibus, pagando os seus $40 a gente segue a viagem de 23 a 26 horas de jornada. E dentro desse ônibus, o irmão Marildo e irmãos, eles são assim escoltados, porque ali até pouco tempo atrás, você estava vendo na mídia aí os atentados, de um grupo ali da Nigéria chamado Boko Haram,
que é um grupo muito mais perigoso, até pior que o Al-Qaeda, né? Que esses grupos de terroristas aí. A gente conheceu gente lá, viu? Não sei se foi o que eu comentei. A gente conheceu muita gente lá importante desse crime aí, né? Que são os componentes do grupo dos jihadistas, que são grupos, cada grupo lá tem o seu nome, mas na verdade todos têm uma missão, né? Eles não gostam de americanos, não gostam de franceses. Eu, até entrando um pouco nesse detalhe, Marinho, se me permite, por que existem esses grupos? Porque eles são contra aquilo que o mundo está tendo hoje, ou seja, eles são contra políticas de países, são grupos que são contra o que a ONU, os políticos querem colocar na família. Seria como aqui no Brasil, né, os partidos da direita e os partidos da esquerda, que os partidos da esquerda não apoiam, não gostam de nada que os da direita fazem. Exatamente. Semelhante. Olha, para você ver uma coisa, uma coisa chama outra nesse vídeo aqui. Por exemplo, tem país na África que uma mulher colocar calça é vergonhoso, andar de calça corrida. É vergonhoso uma mulher na África colocar uma roupa apertada ou curta. Elas são expulsas das suas tribos, elas são expulsas da comunidade e muitas delas são amarradas em postes de luz ou de árvores e ali elas são apedrejadas e são chicoteadas, né? Elas recebem a sua sentença. Então esses grupos aí, eles são contra aquela política monetária, aquela política cultural que o mundo tem hoje, né? Conforme evoluir a educação, ela tem trazido hoje para dentro das casas das pessoas essas mudanças, então eles não aceitam mudanças. É claro que aí você vê aí esse grupo Boko Haram ali da Nigéria atacando a igreja, né? Porque na verdade muitas igrejas elas trazem ensinamento e muitos aí deles pegam esses ensinamentos como contra a eles, né? Eles não são a favor desse ensinamento. Bom, aí a gente deixando aí esses detalhes desses grupos de terroristas, a gente segue a viagem. Então o ônibus ele é escoltado pela polícia. Mais ou menos os 9 policiais vão dentro do ônibus e esse ônibus leva as pessoas até uma fronteira. Lá da fronteira é outro grupo de polícia que leva. Então a polícia do grupo de Burkina te escolta até a fronteira do Benin. E lá na fronteira tem outro grupo de policiais que te dá a segurança. Porque é um trajeto econômico de cargas que tem esses trajetos de um país para outro. Porque, como eu estou dizendo, você mandar uma encomenda por ônibus é mais econômica. Se mandar uma encomenda de avião, sai caro, entendeu? Então existe esse trabalho ali do governo. Então são escoltados. E eu estava nesse ônibus também aí, sendo escoltado. Aí no dia que eu fui lá, a primeira viagem que eu fui, eu cheguei na fronteira, você tem que pegar outro visto, né? Ali eles dão visto só por 3 dias. 3 dias um visto à fronteira. 3 dias. 3 dias. Aí você tem que chegar na capital e fazer o visto para 30, 90 dias. Então esses países têm as relações exteriores do Brasil tem esses tratados com esses países. Então aí eu cheguei na fronteira, não tinha polícia para nos levar, né? E aí, muita gente reclamou, ou ficamos ou seguimos. Olha, eu vou fazer o que o homem está fazendo, se o homem seguir, eu vou seguir. Então a gente foi escoltado com os policiais, aí você passa no deserto ali, você vê esses carros velhos que foram abandonados, uns foram saqueados, né? Você vê ônibus ali destruídos, que alguns deles foram roubados pelos grupos. Tudo na beira da estrada. Tudo na estrada. E esse trajeto ali você vê deserto. Inclusive eu tenho foto, acho que eu vou ter alguns vídeos também aí. É um deserto. Um deserto. Você vê só areia. E aquele calor, aquele vento soprando. Apesar que a noite é frio, viu? Eu já passei de madrugada lá, é frio de madrugada colocar uma roupa, né? Bom, aí a gente chega na fronteira, cadê os policiais? Não tinha. E vamos, né? O africano ele é muito corajoso, viu? A raça africana são muito assim, persistentes, né? Então aí nós seguimos a viagem. E aí a gente começa a sair do deserto ali, da região seca, já começa a entrar nas regiões de selva.
Aí a gente já começa a falar em leão, né? A gente começa a falar em leão, tigres, né? Então aí são estradas que não tem aquele tratamento, não tem aquele cuidado, então não são estradas de terra, pouco de asfalto, então você vai assim, entendeu? Mas aí lá vai a viagem missionária. Aí uma coisa que nos preocupava bastante é a questão do combustível. O ônibus ele leva uns galões de combustível, que é perigoso também, né? Até esse risco você corre, porque não tem posto de gasolina. Então já sai com suprimento já. Ele já sai abastecido e com reservas já apartadas dentro do ônibus, que isso é legal no Brasil, você carregar, transportar combustível. Exato. Então lá se transporta. Por quê? Porque não tem posto de gasolina. E o problema é quando você está atravessando certos lugares desses países, as savanas, onde tem os tigres, os leões, as serpentes, né? As cobras. Então ali você tem que tomar cuidado. Então aí, aquele cuidado de onde parar também. Tem que parar num lugar para você, um lugar seguro, que o motorista, que lá são 3 que trabalham junto no ônibus, né? Funcionários da empresa. Então tem que parar no lugar certo para você não ter problema com a segurança, né? Então nessa viagem a gente sem policiais, sem viajou tranquilo. Aí tem certa hora que o ônibus para, mas ele para abastecer. Então aí que está o perigo, né? Aí que estão os perigos. Porque não tem como escolher. Você não pode parar à noite, você tem que fazer tudo de dia. Se acontecer algum problema à noite, a segurança é que todas as janelas sejam fechadas. E uma janela do ônibus velho, você empurra fora, ela cai fora, né? Exato. Então ali começa esse desafio, que é você parar no lugar certo para abastecer e não parar à noite. Se parar à noite, é só na verdade, o pessoal também eles são armados, tem arma, né, no ônibus, né, para segurança própria. Você vê essas coisas a gente falando aqui, acho que é uma coisa que a gente está inventando, mas a realidade é essa nesses países aí. Aí minha preocupação era o seguinte: nós estamos parados aqui, se parar o ônibus aqui no meio dessa selva, dessa estrada aqui cheia de mato, o leão entra ali, pega alguém ali e vai embora, na boca, né? Então, esses cuidados. Viajamos 24 horas de viagem, viajamos, né? De parte da manhã, parte do dia, noite e madrugada. Então, viagem, chegamos lá em Benin, aí começa aí a nossa missão. Eu sem falar o francês, aí você diz, como é que você passa na fronteira? Vai perguntar aí no vídeo, né? Vai escrever lá. Mas como é que esse pastor está dizendo, né? Não falava idioma nada lá, e como é que pegava visto, como é que falava com o motorista, como é que comprar passagem? Até em Burkina, o irmão que estava lá era ali do Congo. Ele fala português, fala francês, fala inglês, então ele me ajudou bastante. Mas aí a viagem lá depois, lá Benin, era só eu e Deus, né? E a gente chega lá e fazia essa missão aí a gente precisava ir, como sempre precisamos, da força de Deus. Aí chega lá e você vai arrumar um hotel. E quando você é estrangeiro, tudo é mais caro. Tudo é mais caro. Tudo é mais caro. Comida é mais cara, porque na mente dele sortar com dinheiro. Com dinheiro. Até você explicar que você é missionário, né? Poderia fazer uma camiseta e dizer missionário, igreja, né? Mas isso é o problema, né? Alguém te vê com essa camiseta aí, essa roupa, identificando que você é cristão, você é uma presa fácil. Exatamente. Aí chega lá, os transportes Benin ali, os táxis sai bem mais caro. E tem as motos, mototáxi. Então a mototáxi, ela te leva ali na garupa, né, até o lugar que você vai. Paga aí mais ou menos, transformando em dólar ali, mais ou menos uns $1, $1,50 por aí, né? Que custa uma viagem ali na capital. Aí eu fui para um hotel, para escolher um hotel mais econômico. Aquela questão de pesquisar hotel, né? Pagar uma diária aí de $6 por dia. O meu hotel ficava no meio de um pântano. Meu hotel era o hotel mais barato que tinha, mas o pessoal mais econômico ali buscava esse hotel. Era no meio de um pântano. Você chegava ali, você escutava à noite lá, barulho na água, sapos gritando, e a gente começou ali o processo já de missão de abrir igreja. Ali o senhor começou já o preparativo para poder procurar salão, para poder instalar a igreja Deus e Amor em Benin. E como é que foi essa batalha já vamos dizer, a primeira igreja em Benin? Eu quero já ir direto só falar de igreja agora, tá? É assim,
apesar que a gente tem umas coisas que são até engraçadas aí, né? O primeiro dia que eu saio na rua para buscar salão, você me pergunta assim, pastor, você já sabia falar? Não, eu sabia, eu entendi um pouco, mas já estava pegando um pouquinho o francês, né? O ritmo. Eu me lembro quando a pessoa ia pedir comida, eu olhava assim, ela dizia aquela coisa, né? Ela falava, hoje eu sei que arroz é riz, né? Haricó, feijão e essas coisas aí. Então eu olhava assim, a pessoa pedia, ela falava assim, eu aprendi uma palavra dizendo chose, né? Chose quer dizer a mesma coisa. E então ela via a pessoa se servir, eu falava assim, então chegava com o prato para colocar comida no meu prato, né? E eu falava, mesma chose. Então, pedia a mesma chose, que é a mesma coisa. Então, ali você via o frango que eu pulei, o riz, o haricó, feijão, saladi, essas coisas aí. Então a gente aprendeu disso aí, basicamente. O senhor aprendia ouvindo os outros falar. Seguindo os outros, né? E eu aprendi um pouquinho o francês na África, sabe como? Escutando a rádio RFI, Rádio França Internacional. Porque lá todo mundo escuta. Como naquele tempo não tinha a mídia, não tinha o poder televisiva, nem da rede social, se escuta muito rádio lá, né? Então a rádio RFI, uma rádio muito antiga da França, que ela transmite programa especial para o continente da África. Então lá eles falam em francês. Então eu aprendi escutando rádio, eu queria saber das notícias. Então eu escutava rádio. Então nos hotéis tem rádio, você pode escutar dentro do hotel, tem o radinho, se sintoniza lá o rádio, tá ligado na rádio RFI. Então foi meus primeiros passos. Quando eu saio para buscar a igreja, quando eu falei aqui umas coisas engraçadas, eu estou caminhando por uma avenida assim, né? Porque lá é o seguinte, sabe que o africano, materialmente ele é pobre, né? Mas de fé ele é muito rico, né? De forças. Então toda as estruturas de bens na África geralmente pertence a chineses. Chineses e árabes. Os turcos, os muçulmanos. E a boa parte ali que eu encontrei em Beni, da questão de bens materiais, assim, no caso, salões, a maioria deles pertence a essas pessoas que são muçulmanos também, né? Então você sabe, se local um local que é de muçulmano, é difícil, é complicado. Porque você chega lá para o local, eu quero esse local, né? Pergunto para qual é o objetivo teu aí, para qual missão que você vai designar esse local. Quando você fala para a igreja, não tem negócio, não tem. Você fala que é para a igreja, o negócio já não segue mais adiante, o assunto acaba ali. Aí, de muito andar assim, eu me recordo que um dia eu andei bastante. Então, quando é a primeira missão que eu saí lá, a gente não conseguiu o salão, foi um desafio. Mas a primeira andada que eu tive lá, o desafio que eu tive foi das pessoas, contato com elas. E eu me recordo lá que a gente começou a ver na rua as pessoas possessas. As pessoas andam possessadas na rua lá. É como os loucos da rua. Eles são possessos de demônios. Verdade. O país é muito influenciado pela essa obra aí, né, pela religião, essas coisas aí que tem o país, a sua crença em certas religiões, que na verdade são religiões, são ações do diabo. Eu me recordo que eu estava andando numa avenida, saiu um gadareno, um homem que tinha quase 2 metros de altura, completamente nu e com a barra de ferro na mão. E ele me viu. E quando ele me viu, ele começa a me perseguir. Então eu do lado de uma avenida e ele do outro lado. Então ali ele caminhava assim, ele tentava atravessar a avenida para me agarrar. Enquanto eu caminhava de um lado, completamente nu, com uma barra de ferro na mão. Então eu caminhava assim, ele caminhava assim. Então ele vinha com aquela barra de ferro, ele não tirava os olhos em mim, ele olhava assim. É lógico, né? Por ser branco, talvez, né? Por ser um sinal, porque a primeira experiência de um endemoniado, ou de um louco, ver um estrangeiro branco caminhar na rua. Mas nesse momento você não pensa em que acontece, você pensa em se precaver, né? Exatamente. Em se resguardar. Então ele caminhava e as pessoas olhavam para mim e diziam, fazia assim, né? Monsieur, né? Sorti, né? Senhor, saia. Então, aí eu lógico, o que eu fazia? Eu não falava bem o francês. Via uma pessoa andando atrás de mim com barra de ferro. Então eu saí, apertei o passo, não corri, né? Porque não queria escândalo, e ele caminhava. Então, conforme via as carretas, os carros ali,
nos livrou dessa situação. Então eu caminhei bastante, de repente ele desapareceu. Então esse é um desafio também, né? E aí eu vou contar para vocês como é que a gente conseguiu o salão. O salão a gente não conseguiu com muçulmano, não conseguiu com empresário nenhum lá, a gente conseguiu com um chinês. Um chinês. O chinês. E o chinês, o negócio dele é dinheiro. Então o chinês, o primeiro salão que a gente conseguiu lá foi graças a essa questão aí da pessoa que é proprietária não ser da linhagem islâmica, muçulmana, porque senão eles não locam o espaço. E aí, o senhor abriu a igreja, a igreja prosseguiu. E aí a gente já pediu ajuda, né? Então, meu quartel-general era Burkina, né? Meu quartel-general era Burkina. Todas as viagens que eu via do Brasil, fazia aí, ficava na Burkina. Então, de lá a gente já fomos levantando obreiros em Burkina. Já começou, a igreja já tinha membros, quando tinha obreiros. Então, como eles viram brasileiro, chega lá com aquela influência do Brasil, da Igreja de Deus e Amor, comecei a influenciar. Então, aí começou a levantar. Levantemos aí 4 obreiros jovens. Aí abriu a igreja nesse país de Benin, e aí depois o senhor já começou a espalhar também? Já, aí começamos já a usar os obreiros. Já começou a usar os obreiros. Então nós vamos parar por aqui e depois nós vamos voltar no próximo vídeo falando já aonde o senhor foi com esses obreiros para poder escalar cada um, né, no seu país para a igreja Deus e Amor, a igreja pentecostal Deus e Amor prosseguir avante. Quero deixar aqui as palavras finais do nosso irmão Pastor Newton, né, com a sua vida missionária na África. Deus abençoe. Vamos lá, a gente vai contando essas coisas aí. Você que tem desejo no coração para ir, você vai, pode ter certeza, viu? De uma maneira ou de outra, Deus vai preparar o campo missionário para vocês. E se você não puder ir lá também no exterior, nós temos nossos bairros, né? Isso. Nós temos uma pequena África aqui dentro do Brasil também, uma pequena Europa, um pequeno continente aqui estrangeiro, dentro do nosso aqui, você também pode fazer a tua missão sem precisar ir em outro lugar. Mas se você tem esse sonho aí, Deus preparar, porque a obra missionária está no coração de Deus. Senhor, prepara. Aí foi mais um vídeo com o pastor Newton Fioravante, falando a respeito das aberturas das igrejas pentecostal Deus e Amor na África. Aguardem o próximo vídeo. Vida Missionária, pastor Newton Fioravante. Se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.